Olá, tudo bem? Estou aqui apresentando para vocês esse adorabilíssimo jogo Pong. Vamos aqui começar do zero. Bam. Aqui podemos observar que temos duas barrinhas, uma bolinha e dois placares. Se você perceber, essas cores das barrinhas e dos placares elas são diferentes, porque como as letras são finas, elas acabam deixando as cores mais escuras, então eu tive que botar cores mais claras aqui para elas ficarem bem próximas. Também podemos observar uma coisa interessante, que as barrinhas se movem com as setas para cima e para baixo, I, W e S. Outra coisa interessante é que quando a bolinha marca um ponto, ela renasce no meio e vai para a direção do adversário, dando ao lado que sofreu o ponto tempo para se recuperar após essa fatalidade. Agora vamos para o código rapidamente com o atalho Ctrl U. Aqui podemos ver que foi usado Canvas e HTML no nosso código. Temos VW e VH como valor do age e do weight, que é comprimento e largura, não especificamente nessa ordem. Também temos aqui black, que é o fundo, obviamente, e o pixel, que é tipo o contornozinho. Só que o contorno é branco, então nem tem como saber porque tudo é branco, mas enfim, é um contorno de um pixel e sólido branco. Aqui tem as variáveis, que são seus objetos, e eles vão ser preenchidos aqui, que é basicamente a declaração, e o resto ele indica, por exemplo, a largura e o comprimento. Como aqui é 8, aqui 90, dá para também perceber que o menor, que é o 8, é essa largura, e 90 é o comprimento. Aqui também tem as cores, como eu falei, Blue e Dodger Blue, esse aqui é mais claro que esse. E também isso aqui indica, esses 20, 150, indica o local que eles vão nascer. Outra coisa é o total E, o total E1, que eles indicam o score, e também ele representa um texto. Pronto. Aqui é basicamente a área do jogo, que ela vai de 700 até 390. 700 em largura, 390 em comprimento. Aqui também podemos perceber que a declaração das teclas, true ou false, quando você aperta a tecla é registrado e fica tudo certinho. Também temos a função clear, que quando você move a barra, ela apaga onde a barra esteve antes, porque o jogo ele fica constantemente desenhando a barra. Então, para não ficar uma linha azul completa, ele acaba apagando os locais de onde ela saiu, deixando apenas onde ela está. Se eu não me engano, também tem um set de intervalo. Pronto. O intervalo ele é inversamente proporcional ao FPS. Ele também é conhecido como delay. Ou seja, quanto mais curto isso aqui, maior o FPS. Por exemplo, 30 de delay dá em torno de 30 FPS. Porque 1000 de delay é 1 segundo. E se você dividir 1000 por 30, dá 33. Ou seja, o jogo roda 33 quadros por segundo. 33 FPS mais ou menos. Aí aquele limpo e tal. Clear intervalo, besteira. Aí aqui são as variáveis complementares para a gente conseguir fazer as relações entre as funções, como colisão, criação, aumento de velocidade, mudança, renascer, o x, as coordenadas, esse tipo de coisa. Também aqui é a mesma coisa, mas a ver com colisão. E aqui começa a parte interessante do código. Por exemplo, aqui é o limite do deslocamento das barras. Como você pode ver, se atingir certo ponto, ela só iguala, não aumenta mais. Vamos para cá. Subir a barra todinha. Se eu botar para cima, ela sobe. Estou segurando a barra, mas depois ela desce. Porque eu primeiro botei o comando para cima, aí depois que ele igualou para baixo.
quando soltar aquele iguala. Ou seja, eu não posso ultrapassar esse limite. Então, mesmo que eu aperte para cima e fique segurando, só vai até esse limite. E como quando a gente aperta uma tecla, né? Dependendo de que tecla você apertou, ou ele pode subir, ou ele pode descer. E uma coisa interessante, que eu vou explicar agora para não ter que explicar, é que, por exemplo, a largura é de 0 até 700. O comprimento é de 0 até 390. Então, por exemplo, se a bola vai nessa direção, ela vai diminuindo o x e y dela. Mas se ela vai nessa direção, ela está aumentando. Ela está confundir. Se ela vai nessa direção, ela vai diminuindo. Se ela vai nessa, ela está... Não, pera. De novo. Se ela vai nessa direção, ela está aumentando seu x e y, indo de 0 até 700 ou 0 até 390. Mas quando ela volta, ela vai diminuindo tudo isso até chegar no 0, que é esse pontinho aqui. Aí aqui temos, por exemplo, quando você bate na barra, na bolinha, tendo a barra em movimento, por exemplo. Tá que a bolinha está parada. Se a bolinha colidir com a barra parada, ela apenas fica parada. Tá vendo? Mas se colidir com a barra em movimento, aí ela já tem uma angulação. Agora a bola agora está angulada. Por quê? Porque bateu na barra, tendo a barra em movimento. Se a barra está descendo, a bolinha desce. Se a barra está subindo, a bolinha sobe. Ricochete, besteira. Enfim, se bater na barra, primeira barra, aí ela vai com velocidade de 3, ou seja, ela está indo para essa direção. E do contrário, se bater nessa barra, ela vai para essa direção. As velocidades eu fiquei meio confuso, porque se eu botasse iguais, eu até cronometrei, elas iam em velocidades diferentes, demorariam menos tempo para fazer o mesmo percurso. Mas essa velocidade aqui que eu coloquei é um tempo bem próximo de ser igual. Aí se não bater em nenhuma das barras, a bolinha continua se movimentando. Aí aqui. Isso significa, não significa que ela vai nascer esse ponto, não. Isso significa que ela está andando menos 4 quadros, menos 4 pixels, entende? O x dela vai aumentando menos 4, ou seja, está indo para cá, ou seja, menos 4 pixels a cada frame. Isso pode dizer que 4 pixels realmente são coisas bem pequenas, por isso, mesmo tendo 33 fps, o movimento ainda parece bem pequeno. Aí, depois que a bola passa, né, como eu já falei, ela pontua, 44, 45, e ela nasce indo em direção para o campo inimigo. Ela nasce no meio. E o meio é 350. Ok, aí também tem o console log, né? Besteira que fica falando dos pontos. Cadê? Deu ruim. Mas enfim, era isso que eu queria mostrar. Obrigado a todos e boa noite.